Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo bem? Que legal poder estar de volta aqui na nossa série Rabiscos. Faz tempo que você não tem um vídeo aqui no nosso canal, mas hoje nós queremos gravar um vídeo de um livro que nós lemos aí, que já era para a gente ter gravado e falado sobre ele aqui, mas não fizemos, né? Você que acompanha o nosso canal aí, você que tem participado do nosso trabalho aqui, se você quiser comentar aí sobre o livro que você está lendo também, colocar embaixo aí uma indicação de leitura para nós, tá bom? Depois nós vamos fazer menção de você aqui no canal e da indicação que você fez do livro para gente, beleza? Se você quiser ajudar também o canal, você pode olhar aí na descrição do vídeo, provavelmente terá aí a maneira de você poder nos ajudar no nosso canal aí, contribuir com o nosso canal. Se você quiser compartilhar também, depois você assistir o vídeo, você quiser dar um curtir ou não curtir também, você pode colocar embaixo aí, tá bom? Pessoal, seja bem-vindo, você que pela primeira vez está com a gente, você que já está com a gente aqui faz tempo, faz parte da família, da comunidade Fabinho Barbosa, que legal você poder estar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar do livro do Jordan Peterson, Além da Ordem. Deixa eu só... Mais 12 regras para a vida. Por que mais 12 regras para a vida? Porque o Jordan Peterson ele já escreveu um livro chamado 12 regras para a vida, certo? Tá aí no nosso canal aí também, na série Rabisco, você pode conferir lá os comentários que nós fizemos sobre as 12 regras lá. E esse segundo livro aqui traz mais 12 regras para a vida, tá bom? Qual que é a ideia do autor nesse livro aqui? Esse livro que eu li aqui, ele é da editora Alta Books, certo? Se você for adquirir, talvez, não sei se todos os livros dele é dessa editora, não conferi isso, tá bom? Mas você pode dar uma olhada lá. Dependendo disso, seria importante que você adquirisse o livro para ler. Por quê? Porque nesse livro aqui, o autor oferece para a gente conselhos de vida através de ensaios sobre princípios éticos, psicológicos, filosóficos, mitológicos, religiosos, histórias pessoais do autor e experiências também de vida do autor e também como psicólogo clínico que ele tá certo? Então é um livro muito interessante. Qual é a diferença deste livro aqui pro primeiro livro, já que este é a continuidade do outro, né? O primeiro livro, ele parece trazer a ideia de nos auxiliar nos momentos críticos da nossa vida. Já esse segundo livro aqui, ele funciona melhor durante os momentos mais tranquilos da nossa vida, mais calmos da nossa vida. Então, se você puder, faça a leitura do primeiro livro e depois você vem e faz a leitura desse segundo livro, se você puder fazer isso. Agora, se você já tiver esse livro aí, acessa ele, aconselho você a começar já a ler esse livro aí, que eu acredito que é muito interessante para nós, para a nossa comunidade, vai ser interessante também para a sua vida, tá bom? Então nós temos aqui duas coisas que ele trabalha dentro da dinâmica, que ele coloca dentro da dinâmica da nossa vida, que nós temos, é a ordem e o caos, certo? O que é a ordem para o autor aqui? A ordem traz a ideia de previsibilidade e certeza. O caos traz a ideia de incerteza e risco que nós enfrentamos na nossa vida. E segundo ele, esses riscos eles podem ser controlados. Podem ser controlados de que maneira? Ele vai dizer, ele pode ser controlado dentro de algumas estruturas sociais. A primeira ele vai falar que é uma estrutura familiar. A segunda que ele vai falar que é uma estrutura social. E além disso, ele diz que o que nos ajuda a controlar esses riscos é ter uma vida adequada de rotina e trabalho. Inclusive, se eu não me engano, é ele mesmo que diz no outro livro que o ser humano precisa de rotina, faz parte da vida do ser humano a rotina, embora para muitos parece tentador, mas quando você sai da rotina, você vai perceber isso. Pega, por exemplo, você vai viajar, vai passear, fica num hotel uns 4, 5 dias, 6 dias, sei lá, um tempo lá, mas daqui a pouco você começa a sentir a falta da rotina, a falta de casa, e não vê a hora de voltar para casa, né? Então é assim, o ser humano precisa de rotina. Ele vai dizer também que quando nós tentamos algo novo, nós estamos tomando risco, certo? Mas esses riscos, ele diz que podem ser controlados.
como eu disse aqui, dentro das estruturas que ele apresenta. Para que servem essas regras aqui? Deixa eu só pegar uma caneta aqui que eu fico, né? Eu preciso de uma caneta, olha só. Para que nós precisamos dessas regras, né, que o autor está colocando aqui, né? Essas regras servem para a gente conseguir nos equilibrar nesses dois abismos, né? Entre a ordem e entre o caos. Então ele vai apresentar para nós essas 12 regras aí, tá bom? Ou mais 12 regras que ele vai colocar para nós dentro dessa ideia que ele traz para a gente aqui. A primeira regra, ele vai, deixa eu acompanhar aqui no Kindle, as 12 regras, que eu não coloquei aqui eu coloquei só o comentário na folhinha aqui, que a gente faz aqui. Vamos lá, que o Kindle aqui está tão cheio de... Vamos lá. A primeira regra que ele coloca, a regra 1, ele diz: não denigre as instituições sociais ou as realizações. Essa é a primeira regra que ele coloca aqui. O que ele está querendo dizer nessa regra aqui? Ele está dizendo para a gente respeitar as instituições. Por que respeitar as instituições, segundo Jordan Peterson? Porque elas funcionam como âncoras nas nossas vidas. Ou seja, elas nos fornecem como que uma espécie de caminho de como nós podemos atuar e avançar na vida, tá certo? Essas instituições que ele vai dizer aí, podem ser a cultura, as tradições, né? Que segundo ele, elas formam a ordem, tá certo? Que nos ajuda na nossa vida. Então essa é a base da primeira regra, que eu não vou falar muito detalhe para você, porque o nosso incentivo aqui na série Rabisco é levar você a fazer a leitura do material, a fazer a leitura do livro, tá certo? Na regra 2, a regra 4 e a regra 7, eu coloquei assim junto, porque elas são semelhantes entre elas, e aí o vídeo também não fica muito grande. O que ela nos diz? A regra 2 vai falar: imagine quem você poderia ser e mire nesse alvo, né? Mire nesse alvo com determinação. É a regra de número 2. Juntando essa regra com a regra de número 4 e 7, vamos voltar lá para as regras de novo. A 4 vai dizer: perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. A regra de número 7, ele vai falar assim para nós: dedique-se ao máximo, pelo menos a uma tarefa, e veja o que acontece. Então são essas 3 regras aqui que eu quero falar rapidamente sobre ela, que eu coloquei junto porque elas são semelhantes. Elas nos dizem para termos objetivos claros, intensidade e coragem, né? E aí ele vai dizer que quando nós identificamos esse objetivo, nós devemos colocá-los como meta, certo? E de forma que nos ajude a ser pessoas melhores. Então é isso que o autor está querendo nessa regra de número 2, número 4 e número 7. Aí depois nós temos a regra 3, né? Nós pulamos lá, a regra 5 e a regra 8, que também são semelhantes umas às outras. E nessas regras aqui, eu vou só ler a regra para você conhecer, né? A regra de número 5, a de número 3, ela vai falar assim: não esconda na névoa o que é indesejável. Parece que você não vai entender, mas depois você consegue entender fazendo a leitura do livro. A regra de número 5, ele fala assim: não faça o que odeia. E a regra de número 8, ele diz: tente deixar o cômodo de sua casa o mais bonito possível. Então são essas 3 regras aqui que são semelhantes, né? Qual que é a ideia dele aqui? O que ele está dizendo nessas regras aqui? É que nós devemos ser honestos conosco, que nós devemos evitar fazer o que nós odiamos ou não desejamos. Essas regras trazem a ideia de fazer uma introspecção,
né? Olhar para dentro de nós mesmos e identificar pensamentos dentro de nós indesejáveis, como pensamentos de violência, de revanche, de orgulho, de soberba, né? Essas coisas aí que muitas vezes nós nutrimos dentro de nós. E ele vai dizer que depois que a gente fizer isso, a gente precisa ter, isso aqui é interessante para mim e para você, olha que interessante você ler o livro, que depois que a gente fazer essa introspecção, a gente precisa ter coragem, pois o que será revelado provavelmente não será muito bom. Então você precisa olhar dentro de você. O próprio Jesus mesmo disse, e o Jordan Peterson ele cita muito a Bíblia, o próprio Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai do homem, não é o que entra, né? Jesus vai falar uma série de coisas que tem dentro do homem aí, tá? Então a gente seria importante a gente colocar essa regra de número 3, 5 e 8 aqui em prática na nossa vida, fazer a leitura aqui e ver como que está o nosso coração, beleza? Como está o seu coração, como está a sua vida aí. Comenta aí embaixo aí, tá bem? Tá legal? Tá tudo certo? Tem muito ódio aí, tem muito rancor aí, violência, tem muito sentimento de revanche dentro do seu coração. O que tem aí? Comenta aí para nós embaixo aí, eu quero saber. Bom, vamos lá. A regra de número 9. Vamos ver a regra de número 9. A regra de número 9 vai falar, o nome da regra é: escreva em detalhes todas as velhas lembranças que ainda o perturbam. Nessa regra aqui, o autor recomenda para a gente que a gente escreva memórias e pensamentos que nos incomodam. Você pega um diário lá na sua casa, lá um papelzinho, ou um diário, uma agenda antiga que sobrou folha, escreve nela lá as memórias e pensamentos que te incomodam. Por quê? Porque segundo o Jordan Peterson, e ele é um psicólogo, né? Então talvez aí entra essa parte dele aí, isso nos ajuda a construir um mapa de significados. Para que serve esse mapa aqui? Ele vai dizer que esse mapa vai nos ajudar a entender melhor o que sentimos e o que podemos fazer. Então, se você puder seguir essa regra aí, beleza? Se for bom para você, faça isso aí. Se você precisa de ajuda em alguma área dessa do seu interior, talvez chegou o momento de você colocar em prática essa regra do Jordan Peterson, do livro aí Além da Ordem, tá? Temos então depois a regra de número 10. A regra de número 10, vamos lá ver qual é a regra de número 10 que o autor coloca aqui. Pessoal, quando fala de regra aqui, parece um negócio cansativo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O autor ele é tão leve ao escrever os textos dele aí, né? Talvez por ele ser psicólogo, ele passa essa ideia de leveza aí, que é muito, muito legal, muito bom você poder dar uma olhada lá e conferir e não entrar já de imediato. É um monte de regra, então não quero ler, não quero conhecer. Não, pode ir lá que você vai se surpreender. A regra número 10 fala assim: planeje e se esforce para manter o romance em seu relacionamento. Agora ele já entrou numa área aqui, né? Um pouco parece que diferenciada da ideia, mas não é. Ele está falando sobre a vida aqui, então ele vai entrar nessa parte aqui. Qual que é a ideia da regra de número 10 que ele apresenta para nós? Ele recomenda que nós possamos manter o romance em nosso relacionamento amoroso. Por quê? Ele coloca aqui, ó, cada pessoa é um enigma insondável. É necessário redescobrir elementos para manter o espírito que primeiro os uniu. Olha que interessante que ele coloca para nós aqui, né? Seria bom fazer e seguir essa recomendação do autor aqui, da gente manter o romance no nosso relacionamento, né? Lembrar o que é que nos uniu no início lá do seu casamento, a pessoa que você está, o que é que te uniu? O que é que levou vocês a estarem juntos, a se empolgar com a vida, a projetar para o futuro? Essa regra ele apresenta isso para nós, né? Para a gente poder se lembrar disso. Então, você que está casado, você que está vivendo o seu relacionamento aí, talvez está com uma crise, uma dificuldade no seu relacionamento, talvez seja a hora de você dar uma analisada nessa regra de número 10, pega o livro aí, dá uma olhada aí e faz uma leitura dessa regra de número 10 aí, e eu acho que vai ser muito bom para vocês aí, tá bom? Depois ele vai falar para nós da regra de número 11, né? E a regra de número 11, ele
ele vai apresentar algo muito importante para nós nos nossos dias hoje. Olha só, eu só quero ler a regra aqui para você. A regra de número 11 é a seguinte, ele vai dizer assim: não permita que você se torne ressentido, dissimulado ou arrogante. Olha só, então tem 3 coisas aqui que ele coloca para nós aqui, né? Primeiro é ressentido, né? Dissimulado e arrogante. Por que ele fala isso? A ideia do autor aqui é nos recomendar que a gente não desenvolva em nós essas 3 coisas aqui, esses 3 sentimentos. Por quê? Porque ele vai dizer pra gente que a vida não é fácil, né? É uma coisa que ele deixa bem claro para nós no seu livro, que a vida não é fácil, né? E por a vida não ser fácil, a vida nos dará vários motivos para a gente desenvolver esses sentimentos em nós. Mas o que nós precisamos focar? Nós precisamos focar em buscar a viver uma vida cada dia melhor. Eu costumo dizer que a gente tem que pensar o seguinte: em tentar ser melhor do que a gente foi ontem e amanhã ser melhor do que a gente está sendo hoje, né? Se nós fizermos isso, é o autor que diz isso, ele diz que se nós fizermos isso, na nossa vida nós não teremos espaço para desenvolver esse tipo de energia ruim, energia negativa, certo? Então, se você está vivendo dessa maneira, mude, tente ser melhor. O mundo precisa de pessoas melhores, talvez como você, que é uma pessoa boa, mas que talvez devido às frustrações, às angústias, né, às traições que você tem enfrentado, as puxadas de tapete que você tem enfrentado na vida profissional, está te transformando nesse tipo de pessoa ressentida, arrogante, dissimulada, falso, como nós dizemos aqui. Mas isso não será bom nem para você e nem para as pessoas que estão ao seu redor e nem para o mundo. O mundo precisa de pessoas melhores. Beleza? Joia? Vamos lá para a regra número 12, a última regra do livro. Essa regra número 12 aqui, ela coroa o livro, eu acredito, no meu ponto de vista. Por quê? Porque o nome da regra é: seja grato apesar de seu sofrimento. Gente, uma das coisas que é mais difícil hoje para nós, eu acredito, é a gratidão. Você não encontra pessoas dizendo assim: eu sou grato por isso, sou grato por aquilo. Você encontra pessoas sempre dizendo: eu quero conseguir isso, eu quero conquistar aquilo, eu quero aquilo outro. Você encontra sempre pessoas assim, nesse naipe, não é? E aí o que acontece? A gente vai, ao mesmo tempo que a gente encontra pessoas sempre querendo conquistar, nós encontramos também pessoas sempre insatisfeitas, certo? Porque você só pode ser satisfeito quando você é grato a alguma coisa, não é assim? Então o autor aqui recomenda para nós a gratidão. Ele diz que a gratidão, apesar de nossos sofrimentos, mesmo em meio a circunstâncias difíceis da nossa vida, nós devemos ser gratos. E aí você vai dizer assim: mas ele é grato porque ele é uma pessoa famosa, né? Tem milhões de seguidores, tem uma carreira brilhante. Mas se você for ler a história dele, algo que eu também não conheci nesse livro aqui, o autor passou por vários problemas na vida dele, na família dele, de enfermidades terríveis na vida dele, na vida dos filhos, da esposa, né? Eles passaram por um momento muito difícil. Então eu achei interessante, fiquei até impressionado com o autor nesse livro aqui, dele dizer aqui no final para a gente, né? Nessa última regra, ser grato, né? Devemos ser gratos. Por quê? Porque segundo ele vai dizer, a gratidão nos ajuda a continuar construindo a nossa vida. Então, pessoal, se você quer continuar construindo a sua vida e quer uma ajuda na sua vida, seja grato. Seja grato pelo que você tem, seja grato pela sua família, seja grato pelo que você já recebeu. Olhe para ver o que você já conquistou e não fique só olhando para o que você tem para conquistar, porque quando a gente olha só para o que a gente tem para conquistar, a gente vive uma vida insatisfeita e não consegue se alegrar por aquilo que nós já conquistamos. Então tá aí, fechamos essa série de rabiscos aqui. Se você quiser compartilhar com alguém, compartilha aí. Se você quiser comentar, comente aí também. Se você quiser ajudar o canal, procure na descrição aí do vídeo para você saber como você pode ajudar. Um abraço para você, até o nosso próximo livro, que talvez você indicou ou eu li, beleza? Um abraço, tchau, até lá!